Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje é o segundo dia, do nosso lançamento de livros. No caso, o nosso livro aqui em coautoria, Mulheres Transformadas para Reinar, onde fizemos toda uma apresentação, tivemos aí 3 partes da nossa live, Tivemos aí alguns probleminhas técnicos aqui com a ferramenta do Instagram. Então, hoje, por conta disso, resolvemos fazer mais uma live hoje, inclusive para algumas coautoras, que não puderam participar ontem, de também poder participar hoje, poder trazer para você aqui alguns conhecimentos a respeito dos seus capítulos, daquilo que elas abordaram e também abordar algumas coisas sobre alguns obstáculos que viveram durante esse percurso da sua jornada de escrita de livros. Como é importante registrarmos as nossas histórias, e hoje eu te convido a registrar a sua história, fazer realmente deixar aqui a sua marca neste mundo, deixar assim o seu pedacinho aqui através das folhas de um livro. A sua escrita pode te curar nesse processo. Eu vivi isso através dos meus livros, estamos aí lançando o 3º livro, E esse é o primeiro projeto, que eu chamo de projeto Coautoria 01, porque nós temos uma meta ousada, de fazer 100 projetos. Então, se você está assistindo agora comigo ao vivo, você que vai assistir depois dessa live gravada, e também em outras plataformas digitais, você é convidado a escrever a sua história e também participar desses movimentos. Tudo, na verdade, começou de um movimento. Vou colocar aqui já nos comentários, referente a esse segundo dia, e também vou chamar aqui mais pessoas para vir participar com a gente nessa live, para que você que está aí também saiba um pouquinho dessas histórias, dessas mulheres corajosas, fortes e corajosas, que puderam estar aí presentes nesse livro, que sim, tem levado muitas pessoas a entender o motivo delas estarem aqui na Terra, Que a nossa mensagem precisa ser disseminada, a nossa mensagem precisa ser levada mais longe, cada vez mais longe. Então eu sei que talvez você ainda não tenha tido contato com a escrita, assim como eu tive, Faz pouco tempo que eu estou nessa jornada, estou ainda aí para 2 anos de digital, e que eu lancei o meu primeiro livro fez 1 ano. O segundo livro também, Então, praticamente foi um livro por ano, Então, praticamente esse ano já lancei um, que foi esse que nós lançamos ontem. E hoje estamos aqui novamente para falar um pouquinho mais sobre essa obra maravilhosa. E você é o nosso convidado, nossa convidada para estar aqui com a gente, entendendo um pouquinho desses capítulos, absorvendo um pouquinho também dessa energia e essa frequência que nós estamos vivendo agora. Então, se você que entrou aqui comigo ainda não escreveu o seu livro, eu te convido a escrever, eu te convido a estar de fato em comunhão com a gente aqui na escrita, porque é importante que você tenha essa iniciativa, Então, as coisas muitas vezes precisam ser extraídas, e essa extração depende de nós. Por isso que nós falamos muito sobre autorresponsabilidade. Nós temos essa responsabilidade em tirar essa mensagem de nós. Muitas mensagens são lançadas todos os dias. Sim, às vezes estamos aí com os nossos olhos atentos a tantas informações que não nos agregam nada. Mas tem informações dentro de você que, quando você começar a extrair, você vai perceber que você é a pessoa mais importante desta terra e tem, sim, o seu recado, tem a sua mensagem, tem uma carta aí dentro que precisa ser aberta, tem uma carta aí que precisa ser desembrulhada. Você tem um presente todos os dias e você está desembrulhando esse presente, está vivendo esse presente que Deus te deu? Essa é a pergunta que a gente já começa nessa live. Eu te convido a estar comigo aqui nesta noite, também nesse processo. Se você, inclusive, durante esta live, sentir de escrever o seu capítulo, aproveite a escrever, vai que você teve algum insight. Então, esteja atento. Como eu falo atento, é assim. Esteja sempre com o seu caderninho aí na mão, com a sua caneta, porque são as ferramentas que nós precisamos ter. Basicamente é isso. Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que ter muitas ferramentas, eu tenho que ter muita tecnologia para de fato eu ter o meu livro. Não. Você só precisa de um caderno, que eu prefiro, porque a folha talvez você escreva alguma observação e depois você acaba até perdendo pela casa, Então, dependendo do lugar que você coloca, alguém pega, ou sei lá, talvez você perca essa informação. Às vezes eu fazia isso, eu perdia, Às vezes eu colocava no meio dos cadernos, dos papéis, e eu nunca mais achava aquela informação, demorava, Então, você vai limitando aí a sua escrita, limitando também um projeto que poderia ser um livro mais rápido possível. Então, você tendo o seu caderno, tendo a sua caneta,
já é possível você escrever a sua história. Inclusive, eu recomendo que você faça essa experiência. Inclusive, durante a semana de pré-lançamento, nós falamos sobre isso. Pegue aí a sua folha sulfite, né? No caso, para você transbordar ali, mas o caderno, se você tiver, melhor ainda. E comece a escrever. Comece, de fato, a recordar aquilo que, de fato, está dentro de você, alguma chama que está queimando aí. Talvez você tenha uma mensagem e você não consegue comunicar ela. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas ainda não conseguem estar aqui no digital fazendo uma live, assim como eu há 2 anos atrás. Por quê? Eu não tinha esse hábito de estar na rede social, eu não tinha também esse hábito de estar ao vivo, de entrar numa live, de aparecer. Até porque o meu capítulo no livro Mulheres Transformadas para Reinar fala de exposição. Muito crucial para você que ainda não se expôs. Essa exposição que nós precisamos em sim colocar o nosso rosto, colocar a nossa presença para ajudar mais pessoas que talvez só com uma mensagem que você tenha, elas sejam curadas, elas sejam libertadas. Então eu faço esse convite para você, que você entre, né, na jornada de escrita, que você comece a escrever, que você de fato tenha coragem de extrair o que está dentro de você, porque são coisas preciosas. Boa noite, Andréia, querida, seja bem-vinda. Uma coautora já entrando aqui com a gente ao vivo. Logo já vou chamar você para você também falar do seu capítulo, se você estiver disponível aí também. Dá um alô para mim aqui, para a gente já confirmar também, porque essa noite é uma noite especial. Continuando a noite de ontem, porque você precisa estar aqui para entender esse nosso projeto e também você é a nossa convidada. Nós estamos aí com um projeto de mulheres dentro do grupo Mulheres Transformadas. Inclusive, se você ainda não participa, eu convido você aí no link da minha bio assim que essa live terminar. Se você estiver muito ansioso, não tem problema, vai, mas depois volta. Entra lá no grupo, está lá para você, é um grupo gratuito, é um grupo que nós lançamos sementes. É um grupo que nós destravamos para palestrar, destravamos para expor a nossa mensagem. Também lá nós temos momentos de também fazer parcerias e encontrar pessoas que podem nos ajudar naquilo que nós temos dificuldade ou até mesmo encontramos obstáculos. Tá? Então esse é o convite para que você participe mais em movimentos, que você esteja engajado em grupo de pessoas que também buscam aquilo que você busca, porque aí vai facilitar a nossa vida, né? Porque às vezes você está em ambientes, em lugares que não estão te levando para o próximo nível. O nosso livro tem essa proposta de te levar para o próximo nível por conta de cada conteúdo que tem ali. São vários conteúdos que vão sim ajudar você nesse processo. Qualquer processo que você esteja vivendo, até porque os conteúdos desse nosso livro são bem diversificados, então vai abordar várias áreas e isso vai te ajudar. Talvez você esteja passando por algum luto, nós temos um capítulo que fala sobre isso. Talvez você esteja com dificuldades para se expor, como eu falei, tem o meu capítulo Exposição, que também te provoca aí a escrever o seu livro. Talvez você não conseguiu perdoar alguém durante a sua vida, nosso livro também tem o poder do perdão. Talvez você está com dificuldades para desbloquear algo e não está conseguindo ressignificar algo na sua vida. Também temos aí o poder da ressignificação e também temos a ressignificação, né, da vida pelas manhãs, que é um encontro pessoal com Jesus, um encontro pessoal com a palavra que talvez você não está tendo durante o dia, durante a sua semana e não está conseguindo aí também sintonizar-se com Deus. Então também temos um capítulo para isso. Se você também é empreendedor, empreendedora, nós temos um capítulo para isso também, que é o Empreendendo com Amor. Então eu te convido a ler esse livro. Eu estou com muitos obstáculos. Nós temos também obstáculos necessários para o seu crescimento. Olha só, o livro está completíssimo. Mas eu queria entender um pouco mais sobre mentalidade. Temos também a formação da mentalidade forte da mulher. Olha quantos capítulos. Temos também a Mulher que Me Tornei. Esse capítulo também está maravilhoso. E aí temos a Patrícia também. Seja bem-vinda, querida. Acabou de entrar aqui com a gente também. Que fala a urgência do transformar. Ali também você encontra temas de maternidade, né? Aquele contato da mãe com o filho e o seu processo na educação. Tá urgente mesmo, é urgente essa questão de nós lermos esse livro e eu te convido a estar aqui também. Se você está com dificuldade de se encontrar aí, de encontrar com você, temos lá o desafio de ser você. É um desafio sermos nós. Temos também. Eu estou com dificuldade aqui, parece que a minha casa vive todo mundo unido, mas ninguém está em unidade. Temos também um capítulo que fala da unidade. Olha só, então eu te convido a ler esse livro,
a participar do próximo projeto e estar aqui com a gente também. E para fechar com chave de ouro aqui também, que é o capítulo Escrava ou Rainha, né? Que nós falamos do Mulheres Transformadas para Reinar. Então, nós perguntamos para você, em que condição que você quer ficar? Escrava ou rainha? Então, você pode escolher. Nós preferimos ser rainhas e gerir a nossa vida, reinar a nossa vida. Então, quero ver aqui quem já está aqui com a gente, aqui para a gente convidar, né? Alguma coautora que não participou hoje com a gente, quero chamar aqui também para que participe com a gente. Vou até encaminhar mais uma vez essa live para que chegue a mais pessoas também, algumas que não participaram. Então, você é nosso convidado, nossa convidada. Eu te convido também a chamar mais pessoas para assistir aqui essa nossa live, que vai ser uma live mais rápida hoje. Mas quem entrar aqui vai ter essa oportunidade de falar sobre o seu capítulo e lançar essa semente que precisa ser lançada, né? Não podemos ficar com a semente para nós, senão de fato vai secar essa semente. Nós precisamos plantar, semear e lançar. Esse é o nosso lançamento de livros. Lançamento de livros é isso. É você enviar e você não sabe quantos frutos vai dar, mas vão ser muitos. Vão ser muito mais do que uma só semente. Deixa eu ver quem está presente aqui e se hoje vai dar certo da gente. O Instagram vai nos permitir enviar o convite. Para mim aqui já foi um convite para a Andréia. Veja se a Andréia consegue entrar para poder falar um pouquinho do seu capítulo. Vamos ver se foi o convite. Sejam bem-vindos vocês que estão entrando aqui também. Deixa eu ver. Veja se foi, Andréia, o convite para você. Se não foi, você pode também tentar aqui me chamar aqui. Vamos ver, né, se vai esse convite. Aí, eu acho que agora hoje vai. Boa noite, Andréia, querida. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem também? Tá me ouvindo? Ontem a gente não conseguia convidar. Sim, tô ouvindo bem. Ontem a gente não estava conseguindo convidar ninguém. Simplesmente travou todos os botões e a gente fez 2 tentativas. E aí, né, graças a Deus, a Patrícia teve o discernimento de fazer uma outra live também. E deu super certo. A gente fez pelo perfil dela, né? E aí fizemos em 3 pessoas para poder também, já que tinha conseguido entrar, né? Então vamos deixar aqui para a gente poder fazer de 3. Então, aí. Isso foi o MVP, foi muito bom, né? Que o mais importante é a gente não ficar nervoso na hora, a gente precisa acalmar e saber que isso pode acontecer, né? Mas foi muito bom, né? A Patrícia ali, olá, boa noite, sejam, né, poderosas. Então eu queria agradecer pela sua participação, né? Ontem eu não sei se é você que falou que também teve problema com a internet, né? E hoje, graças a Deus, tivemos mais essa oportunidade, né, de poder receber também você e mais algumas que depois pode ser que entre aqui para falar um pouquinho. Então, seja muito bem-vinda, né? É um prazer ter você aqui. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu capítulo, que você se apresentasse, né, primeiramente, e falasse aí um tempinho aí o que você viveu durante essa escrita e o que também o seu capítulo pode trazer de transformação para nós. Então, boa noite, Dani, boa noite a todos, né, que estão participando, que vão participar. Eu me apresento como Andréia Coutinho, né, estou, né, cabeleireira, estou psicanalista cristã, estou terapeuta familiar sistêmica, né, cristã também, que foi um dos cursos que eu me apaixonei em fazer, e estou escritora, né, de livros, junto com você, Dani, que nos incentivou todo esse ano a extrair, né, da gente aquilo que há de melhor, porque realmente até eu participo desse livro com você, né, mas os 2 livros também, que são e-books que eu fiz, foi inspirado também ali no grupo, né? E aí a gente vai tentando fazer da nossa própria forma, acaba errando bastante. Então eu quero falar para as pessoas aqui da importância de ter alguém como guia, Dani, que é você, né? Porque agora esse último livro foi tudo muito mais fácil, a gente extraiu e aí, né, toda essa unidade sua aí com as pessoas também que corrigiram os livros. Isso é uma unidade. As pessoas que corrigiram, as pessoas que agora vão editar, que vai fazer o impresso. Então, isso é uma unidade. Isso é uma unidade que traz no final, né? Que fecha, né? E que faz acontecer. Meu esposo entrou, boa noite. Então, é assim, você nos ensinou, você não nos ensinou, né? Você nos ensinou a extrair e você mesmo, como uma mãe, pegou ali e ensinou a escrever com a própria mão, lançando, né, o livro. O meu capítulo, né, fala sobre a unidade, né? Sobre a importância
importância da unidade, que não é a união, né? Como eu já falei naquele outro dia. A união, ela se espalha. A união, ela se espalha. A união, você parece que está unido, né? Mas é igual essa bonequinha aqui que está nessa... Parece que está unida, mas se abrir, ela sai. Ela sai. Então, não é uma unidade. Uma prisão não é uma unidade. É uma união, muitas das vezes. E muitas das vezes a gente está preso em alguma situação achando que está unido, mas é apenas uma união. Então, a importância da unidade é porque a gente costuma falar, eu quero preto no branco. Não existe preto no branco na unidade. Na unidade existe cinza. Se é preto no branco, vai se transformar em cinza. Pode ser um cinza mais forte, pode ser um cinza mais fraco, né? Assim como o café com leite. Pode ser leite com café ou café com leite. Mas os dois não vão ficar mais café e leite. Então, a importância da unidade é isso. É a importância dessa transformação, dessa transubstanciação, né? As duas substâncias se unindo. É o casamento, né? É o casamento que muitas das vezes, que quando está indo tudo bem, né? Parece que há ali um elo, né? Uma liga, que é a unidade, né? Que é esse elo. E qual que é o elo da unidade? É o amor, né? A gente tem que aprender que é o amor que é o elo, que é o vínculo, né, da perfeição. Então, eu escolhi este tema porque eu vi isso, né, no grupo. Eu falo, nós começamos em fevereiro do ano passado, todas nós muito sem saber o que viria, né? Talvez você, Dani, já tivesse essa visão, né? Porque a visão foi sua. E nós somos os pedacinhos que foram unindo ali, ó. E se fechou num livro. Foi essa unidade. É claro que a gente sabe que vão ter outras próximas unidades, né? Hoje mesmo eu escrevi no meu feed assim, olha, não compare, né? Eu ouvi essa frase, não sei de quem, e eu repostei. Não compare o seu primeiro livro ou o seu primeiro capítulo com o 40º capítulo do outro. Haja na simplicidade. Não tenha medo de achar que o seu é simples. Ah, mas só isso que eu vou falar? Não. É importante. É importante a gente extrair esse simples sem se comparar com o 40º do outro. O outro também começou com o primeiro passo. Então, importa que a gente dê, né, esse primeiro passo. Aí eu já digo para as outras pessoas que vão te procurar, né, Dani? Porque as pessoas se interessaram. Isso significa que a gente está chamando a atenção de Deus. E esse livro são histórias maravilhosas. É uma vida. São várias vidas unidas numa vida só. Que, na verdade, o livro se une, né? É uma história que puxa a outra. Embora ninguém soubesse, mas uma história acaba entrelaçando com a outra. Então, o meu capítulo, né, que é o nosso capítulo, porque é a nossa história, né, foi a nossa história de 2022, né, é sobre a unidade, sobre a importância de estarmos unidos, né, unidos num só propósito, unidos numa só fé, que aí eu não falo de religião, eu falo de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e de fatos que ainda não se viram. Isso é a fé. A gente chama a atenção de Deus quando a gente mostra para Ele a nossa fé e quando a gente acredita naquilo que os olhos do nosso coração, né, enxergou. Então, quero te agradecer, Dani, né, por ter me dado essa oportunidade de escrever, de extrair, de aprender o meu jeito e de quê? De desenvolver cada vez mais, porque a gente não para. A gente vai aprendendo que a gente pode, né, melhorar, fazer de outra forma. Ter pessoas, né, ter escritas, né, como exemplos. Eu gosto daquele livro que fala O Escravo da Armadura. Eu me espelho muito, né, naquele livro do Escravo na Armadura, porque é um livro, é um conto, né? E eu gosto de conto. O meu perfil é conto, eu gosto de conto. E às vezes a importância da gente ter um exemplo, né, para que facilite também para a gente. Então, Dani, vou parar por aqui, estou falando bastante, eu não vou falar muito do meu capítulo, né? A gente já sabe
que eu falei sobre o Salmo, né? 133, eu vou falar aqui, sobre a importância de que Deus, quando Deus vê a união, é impossível Deus não ordenar a bênção, porque Deus ele se agrada da união. Mas tem um fato importante que fala também, a gente pensa que a união é só a união de Deus, não é verdade? Só que a lei de Deus não pode ser a lei de Deus é lei. Então ela vai funcionar para qualquer coisa. Jesus uma vez disse assim, olha, até os demônios, eles se unem quando eles querem destruir uma pessoa. E a união deles faz com que aquilo dê certo da maneira deles e para o mal. Então até o próprio mal usa a palavra de Deus para fazer o intento dele dar certo. Então, como que a gente, né, não vai usar a palavra de Deus? Como que nós não vamos unir com aqueles que estão do nosso lado? Com o nosso esposo, com o nosso irmão, com o nosso líder, com o nosso patrão? Vai dar certo. Porque se o próprio, né, diabo, ele usa a lei de Deus. O Pablo falava esses dias assim, olha, até o inimigo, que é o diabo, ele sabe do final dele. Ele sabe que ele vai ser derrotado, mas todos os dias ele presta o papel dele até o fim, porque ele não desiste. Então, nós também não podemos desistir de sermos unidos e de fazer aquilo que é para fazer. Então, a gente não pode jogar toalha, a gente não pode desistir. O inimigo que já é derrotado, ele não desiste. Ele não desiste de falar que a gente não é capaz, mas nós somos capazes. Por quê? Porque estamos crendo em Deus. E trazer essa união, essa unidade, né, que não é união, e trazer essa união para o nosso meio, para a nossa casa, para a nossa família. Então, é mais ou menos isso, Dani, que eu estava dizendo, a união, ela funciona porque é uma lei, a unidade, aliás, a unidade, ela funciona porque é uma lei de Deus, e nenhuma lei de Deus é revogada, ela se cumpre. Então, se há unidade, vai acontecer, o propósito vai chegar ao fim. Então, que a gente aprenda a ter unidade, né? Aonde quer que a gente vá. E isso se realmente for o nosso propósito. A gente tem que procurar pessoas com o mesmo propósito, para que essa unidade seja feita. Não adianta fazermos alianças com quem não está no mesmo propósito que a gente, né? Então, eu deixo por aqui a minha fala. Deixo você falar, né, Dani? Porque eu começo a falar e vem vindo palavras e acabo continuando. Que lindo, Andréia, seu testemunho. E interessante, tudo isso que você falou, até eu estava sentindo aqui, né? Que poderia até esticar para um livro solo, né? Que você fala muito bem sobre esse tema. Então, talvez você seja, né, uma ponte aí para você fazer mais um livro e aprofundar ainda mais e falar assim, esses exemplos que você dá, inclusive, em relação à unidade, são muito interessantes. Eles são simples, né? E faz com que você entenda bem assim, certinho mesmo, a diferença de um para o outro. E a questão de você falar também da comparação, achei legal, porque é o seu capítulo, é a sua essência. Inclusive, você foi a primeira que entregou o capítulo, né? E eu lembro que eu coloquei no grupo, olha, gente, tem mais alguém que já está com o capítulo pronto? Porque a Andréia já entregou o dela. E, inclusive, gente, a gente não falou nas outras lives, né? Mas a Andréia, ela entregou bastante, inclusive, escritos, né? A gente precisou tirar uma parte, né? Até você comentei com você, né? E tinha muito mais sobre esse assunto. Por isso que eu até comento com você, para que você possa esticar, assim, talvez para um livro, ou para um e-book, né, inicialmente, como você preferir, né? Que você achar que for até mais rápido, para você já liberar essa mensagem. E talvez seja um gancho, sim, né? Para que você também até crie algum movimento nesse sentido. E eu achei muito bacana, porque tinha mais conteúdo, né? E a gente tinha uma meta ali de 6 páginas, porque ia dar mais ou menos umas 10, 11 diagramado para poder alinhar também com as outras coautoras, né? Então foi muito legal a sua participação, né? Eu vi o tanto que você desenvolveu, né? Lembra que a gente se reunia, né? Nem todo mundo falava, mas sempre você estava ali. Acho que a minha água caiu aqui. Sempre você comentava, né, alguma coisa e eu achava bem legal. Até o dia que você começou a palestrar de verdade. E aí eu falei, nossa, que mulher sábia, meu Deus. Tanto que você cita vários momentos, trechos bíblicos, e é muito interessante. Significa que você tem contato, de fato, com a palavra. E você, inclusive, foi uma das únicas ali que falou, de fato, ali. Acho que a Magna, se eu não me engano, também ela faz algumas citações bíblicas no trecho também, do capítulo dela. E você falou ali
puxando mesmo esse gancho com a palavra, né? E é muito legal que você tem esse contato, por isso que tem tanta sabedoria, né? Eu tenho um grupo chamado Desafio Devocional. Eu lembro que eu queria ler a Bíblia todos os dias. Eu não estava conseguindo ter essa constância, né? Nós precisamos ter constância nas coisas que nós fazemos. Por exemplo, eu podia muito bem agora encerrar esse projeto e deixar quieto, né? Não, eu já coloquei uma meta de 100 para eu não desanimar e para eu também trazer mais pessoas que eu sei que têm esse desejo de escrever livros, nem que seja só um capítulo, mas esse capítulo é para iniciar o processo, para que você sinta que é possível escrever um livro. E aí eu criei esse grupo Desafio Devocional, né, que está indo para 1 ano já também, e todos os dias, às vezes eu atraso um dia, mas eu estou lá, levando a minha mensagem, eu coloco um versículo para instigar você e recordar, olha, leia um capítulo, né? Então, o desafio começa comigo, né? Eu preciso passar pela experiência, pelo processo. Não adianta eu chegar lá e falar assim para vocês, olha, escrevam um capítulo e eu não escrevo, né? Então, não, eu passei pelo processo, até eu fui muito verdadeira com vocês. Um dia eu falei, olha, gente, eu também ainda não extraí o meu, estou esperando o dia certo, né? Passou uns dias, e aí eu falei, olha, essa noite mesmo eu consegui extrair, tinha passado algumas semanas, e foi muito legal, porque a mensagem que eu coloquei era exatamente aquilo que estava dentro de mim e que precisou extrair. Aí depois eu finalizei com as tarefas, né? A tarefa não foi no mesmo dia que eu fiz, passou alguns dias, eu fui mentalizando certinho o que eu deveria colocar. E ainda no finalzinho ali nas revisões, ainda dei uma melhorada nas tarefas, né? E foi muito legal. E a gente vai acrescentando. Inclusive, eu coloquei 10 tarefas, né? A gente tinha colocado uma meta, no mínimo 3, né? Para que cada uma colocasse. E foi muito bacana, porque, como assim tarefa, né? Até a Andréia eu achei legal. E se a gente tivesse conversado antes, eu teria mudado, porque eu queria colocar atividade. Inclusive, para o próximo projeto já está programado. Eu vou colocar a palavra atividade, porque ativar, né? E você me chamou a atenção na última live. E a palavra, sim, traz, porque não tem aquele peso, né, que a gente lembra das escolas, tarefa, né, a pessoa já fica traumatizada, né, e eu achei muito legal, mas na hora eu quase mudei, né, aí tinha feito todas já a palavrinha e eu tava na revisão final, e eu falei, eu vou deixar por enquanto tarefas, né, mas na próxima a gente vai começar a colocar a palavra atividades. E foi muito legal que você falou, e foi acho que um toque, né, um toque de Deus, falou, na próxima faça assim. E é o MVP, né? Que a gente vai melhorando o processo e vai ficando diferente, né? O atividade, Dani, é ativar a Deixa eu pegar minha água aqui. Pega aí que caiu. Tem que beber água. Ainda bem que não vazou. Tá fechadinho. Atividade é ativar a criatividade. Eu fui numa palestra do Pablo em Alphaville em 2020, no início da pandemia. E a gente despertou para essa palavra atividade, porque uma moça lá, né, no meio daquela multidão de 2.000 pessoas, ela disse que ela não gostava dessa palavra tarefa, né? Não gostava da palavra tarefa, porque ela se lembrava de traumas da infância. Olha como que uma palavra, ela desperta várias coisas, né? Porque a gente traz vários traumas, né, da infância, de escola. E essa moça, ela dizia, eu não gosto da palavra tarefa porque me desperta, e era o pior ano que eu estava fazendo em 2019, de 2019 para 2020. E quando ela disse tarefa, realmente todos nós temos, às vezes, algum despertar, né? A gente vem de uma época onde os pais, né, eles nos corrigiam, né, quando a gente não fazia tarefa. Então, quando ela disse atividade, até o Pablo despertou para aquilo. Ele falou muito interessante, porque a tarefa é algo que parece que é uma obrigação. Agora, a atividade não, é eu ativar a minha criatividade. Então, aquilo vai fazer com que eu faça a tarefa, que é uma tarefa. Só que o nome, mudando o nome, muda a percepção da pessoa. Por quê? Porque nem todos têm esse trauma, mas algumas pessoas têm. E acabam, né? Travou para mim. Será que está travado? É que eu convidei a Janete, daí eu acho que foi para ela no convite, eu acho. Eu vou convidar mais uma vez, mas o convite tá indo hoje, viu, gente? Ontem não tava nem ficando cinza o botãozinho aqui. Porque quando você aperta convidar, né? Aí ele vai, né? E ontem não tava indo de jeito nenhum, né? Aí para você tá normal, né, Andréia? Eu pensei que tinha travado para mim. Então,
quando fala Aí, agora entrou. Boa noite, Boa noite, Janete, tudo maravilhosa. bem? Agora foi. Seja bem-vinda. Obrigada. Agora foi. Seja muito bem-vinda. A Andréia, se você quiser terminar de falar, Andréia, pode terminar, que daí a gente já recebe a Janete, né, para também falar do capítulo dela. E aí a atividade é isso. Toda vez que a gente for incentivar a pessoa a terminar o nosso capítulo fazendo aquelas tarefinhas, elas vão estar ativando nelas a criatividade da forma delas. E a gente sabe que quando a gente lê, a gente recebe muito mais do que aquela pessoa que escreveu. Porque aquilo já vem meio esmiuçado. Então, vem com mais facilidade para a gente receber o mais. Então, a atividade, né, que é a tarefa, ela faz com que a pessoa absorva mais o assunto e, com isso, consiga, né, colocar em prática com mais facilidade tudo aquilo que foi colocado no capítulo. Então, é só isso, Dani. Vou deixar. Verdade, fica bem mais leve, né? A palavra deixa a gente mais leve, é muito interessante. Mas na próxima, já estamos aí com essa palavra não vai ter, porque realmente são drives, né? Cada drive que a gente recebe tem um impacto diferente, né? E esse, inclusive, da tarefa, realmente faz com que a gente fique mais travado ainda, né? É bloqueio de criatividade, né? De aprendizado, então tudo isso pode ser que nos trave nesse processo da escrita. Inclusive, eu achava que eu não tinha esses bloqueios, né? Mas eu fui descobrir que tinha, né? Porque a gente tinha muita dificuldade de fazer perguntas. E você imagina que nós estamos numa live, né? Agora estamos em 3, a gente precisa fazer perguntas, precisa responder, né? E às vezes, se você está numa sala de aula e você faz uma pergunta porque você teve dúvida ou uma curiosidade, e dependendo do tutor que está ali, do professor, do orientador, se ele não for cauteloso, né, nesse momento de acolher essa pergunta e fazer com que, não, ele está aprendendo, né? Então, a pergunta, qualquer pergunta, não existe pergunta boba, né? São perguntas, a gente precisa ali ajudar o aluno nesse processo, até às vezes ajudar a fazer perguntas também. E aí, se você recebe um xingamento, alguma coisa, não, você está errado, já de cara você nunca mais quer fazer pergunta, né? Inclusive aconteceu comigo. E aí o que aconteceu? Então eu tinha que me esforçar um pouquinho mais para não precisar fazer perguntas e aprender ali meio que sozinha, né? Desenvolver as habilidades e estratégias, e aí que eu aprendi eu começava a ensinar. Então, por conta de eu ensinar bastante, eu não tinha dificuldade no aprendizado. Mas eu não me deixei levar por essa trava, né, da pergunta, né? Então eu precisava estar ali o tempo todo ensinando, tanto que hoje a coisa que eu mais faço é ensinar. Então eu aprendo algo, pode ser a coisa mais simples, eu já ensino, porque está dentro de mim, né? Já estava incutido ali desde pequena, né? Então quero acolher a Janete, querida, maravilhosa. Seja muito bem-vinda, né, no seu capítulo Desafio de Ser Você. A gente fez uma pequena introdução no início, né? E eu fui falando ali de alguns capítulos, né? Se alguém está procurando um livro completo, que é o nosso, né? Então você tem todos esses capítulos para poder aprender, aplicar na sua vida e também compartilhar com mais vida. Então, eu quero que você se apresente, querida, participou com a gente na semana do pré-lançamento, né? E seja muito bem-vinda a falar do seu capítulo, também de alguns obstáculos que você passou e as suas experiências com a escrita. Obrigada, Dani, eu agradeço. Estou muito feliz de estar aqui participando, né? Enfim, chegou o grande dia, né? O lançamento, né, do nosso projeto, do livro, porque eu falo, foi um sonho que a gente embarcou com você, porque a gente também tinha esse mesmo sonho, né, de estar ali colocando em ação tudo isso que a gente estava vivendo. Então, é gratificante poder fazer parte desse projeto, né? Eu sou esteticista, sou gestora emocional, né? E desde há muito, acho que desde 2009, eu trabalho com estética, trabalhando com mulheres, né? E eu sempre vi essa necessidade de também falar sobre a gestão emocional. E dentro da gestão emocional, a gente vai enxergando a mulher, né, e todas as pessoas como pessoas inteiras. Não só como o cuidar com o exterior, mas também com o interno, é uma junção dos dois. E também não tem como a gente deixar de fora o nosso espiritual. Então, a junção disso tudo nos torna as pessoas que nós somos hoje. Então, isso foi um desafio para mim, porque diante disso eu fui convidada a voltar esse olhar para dentro de mim mesma. Então, eu falo que quando a gente faz uma formação para cuidar do outro, a gente cuida primeiro da gente. A gente descobre aquilo que existe dentro da gente, que a gente pode melhorar, e a partir disso, a partir da nossa experiência, a gente leva isso para cuidar do outro. Por isso, quando a gente fala, né, o seu propósito tem intimidade com aquilo que é o seu bloqueio ou a sua dor.
né? E eu demorei um pouco para entender isso. Eu cuidava de outras mulheres, eu não tinha noção disso, que eu já estava tratando disso, que já era esse meu propósito, que essa já era a intimidade que eu tinha, que eu estava ajudando outras mulheres a passar por aquilo e até de fato eu entender que eu também tinha que ter esse encontro comigo mesma. Porque é desafiante eu ser quem eu sou, como é desafiante cada uma de nós sermos quem nós somos. Né? Então, dentro da escrita, como que eu ia colocar isso num capítulo? Sempre, como eu disse, né, na nossa live de lançamento, eu sempre tive vontade de escrever um livro. E eu pensava assim, acho que eu vou escrever um livro sobre autoestima. Né? E eu falo que a vida, Deus vai nos apresentando caminhos, fala assim, não é só sobre autoestima, é sobre a pessoa, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala de autoestima, as pessoas ainda têm bloqueio também, de falar assim, mas a minha autoestima está boa, né? E, na verdade, a gente está falando de amor próprio, a gente está falando de autocuidado, de autopresença, né? De autorrespeito. Aquilo que é para ser com você mesmo, porque antes de eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim mesma. Né? Então, foi desafiante também passar por esse processo. Então, quando eu senti muito forte no meu coração de escrever isso, de colocar no papel, foi quando surgiu. Eu falo que Deus nos apresenta, né? Foi quando Deus colocou a Dani, né, no meu caminho, através da mentoria da Mulher Madura e Feminina, e ela apresentou esse projeto dela de coautoria, que ela já estava participando, inclusive já estava nos últimos dias. Como eu falei, né, na live de lançamento, eu fui a trabalhadora de última hora, e cheguei, ela falou, você só tem 2 dias. Eu falei, tudo bem, aceito o desafio. E aí fiquei pensando outro dia, tudo bem, 2 dias, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou escrever isso? Eu tenho só 2 dias. E aí, no outro dia, não saiu nada. Eu falei, pronto, eu só tenho 1 dia e não escrevi nada. E aí eu falei, Senhor, me ajuda. E aí eu sentia muito forte, eu falo que a nossa intuição fala muito com a gente tem que estar atento com isso. Como fazia muito tempo que eu não escrevia, só escutava audiobooks, eu fui vendo que eu precisava fazer isso. Assim, minha intuição dizia assim, vai transcrever lá a meditação que você gosta. Foi eu terminar de transcrever essa meditação, eu comecei a escrever meu capítulo, em 2 horas eu terminei de escrever ele, e era ali a minha história, contada de uma forma diferente, que eu me conecto com ela, e todas as vezes que eu leio, eu entendo algo diferente. Então, isso tem também, assim, falava assim, nossa, a Dani propôs que a gente fizesse 6 páginas, ficou 5 páginas. E eu queria aumentar, e eu não conseguia. E a minha intuição dizia assim, não mexa, não mexa. Eu entendi assim, é Deus falando para não mexer, porque é para ficar daquele jeito. Então, uma das coisas também que a Dani ensinou na mentoria para quem começou no começo, porque como eu entrei, já estava no finalzinho, ela me passou todas as aulas, né, e eu pude assistir, ter clareza, que era exatamente isso. Cada um vai ter uma forma de conseguir extrair seu capítulo. Algumas pessoas vão andar na praça, outras pessoas vão ficar um momento sozinha. Todas as pessoas vão encontrar um jeito único de colocar isso para fora, desde que tenha essa intenção, né, de escrever um livro, desde que você tenha já essa intuição. Porque às vezes a pessoa não tem, mas é porque ela acha que não tem capacidade de escrever um livro. E a Dani está aí para provar, né? E convidar todas as pessoas que elas podem sim escrever um livro. Cada uma de nós temos a nossa história, é um livro. A gente só não publicou, só não colocou em ordem, só não colocou para fora. Isso vai gerar aprendizados para cada uma das pessoas que vai ler. Gera primeiro para a gente, porque a gente promove uma cura interior, mas todas as pessoas alcançadas também vão ter essa cura interior. Então, isso é maravilhoso com a leitura. Né? A gente consegue isso. E, como você falou, o nosso livro é diferenciado por conta disso, porque ele reúne 15 histórias diferentes, mas a gente consegue se encontrar cada uma na história da outra em algum momento. Como eu disse, porque estamos conectadas, né, através da nossa essência, e a nossa essência é a essência do Criador. Né? Então, é maravilhoso poder fazer parte, né, desse projeto, de ter conseguido dessa forma, cada um tem seu jeito único, né? Então, assim, a gente tem, na verdade, a base, a Daniela passa toda a estrutura para quem não consegue, né, não tem a noção de como escrever, de como começar. Então, mesmo eu tendo usufruir desse material, né, de falar assim, nossa, realmente é dessa forma mesmo, eu vou seguir dessa forma. Então, é maravilhoso tudo isso, né? Porque foi completo, né? Você falou assim, fui construindo, apesar, semana por semana, conforme as dúvidas de todo mundo que estava ali participando.
Então, é muito bom porque, né, ficou algo completo, que você sabe, ó, isso funciona. Dá para agora seguir o segundo projeto. Claro que como é algo vivo, envolve pessoas, ainda vai, né, ir melhorando e aperfeiçoando, né, conforme Deus for te usando nessa parte. E das pessoas que Ele colocar no seu caminho. Mas é muito maravilhoso estar fazendo parte desse projeto hoje, né, lançando, no meu caso, meu primeiro livro, né, em coautoria, com essas 15 mulheres, né, que foram, como você fala assim, foi algo que Deus criou e tinha que acontecer da forma que foi, né? Tinha que ser essas 15 para estar nesse livro, nesse volume número 1. E aí... É verdade. Pode falar. Pode falar, Janete. Pode falar. Pode falar, transborda aí, que essa é a sua noite, a noite da Andréia, é isso mesmo. Porque às vezes você vai falando, né, vai saindo conteúdos novos, né? Mas pode falar, que eu só vou fazer algumas observações depois, mas fica à vontade. Não, já pode fazer a sua observação, que daí depois eu continuo. Tá. Eu achei legal da Janete, porque ela falou dessa questão dos 2 dias, né? E foi tão engraçado, porque daí no outro dia, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, acho que foi no outro dia, que você me mandou as folhas, né? Que você escreveu, e eu achei tão lindo, porque eu falei, nossa, ela sim levou a sério mesmo, já ali, né, de última hora, e falei, vou escrever. E essa experiência de escrever no papel é tão interessante, porque saem coisas novas que você nem sabia que tinha, né? Às vezes a pessoa até tem dificuldade de estar ali digitando direto, né? Eu, no meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, eu precisei escrever direto no Word, ali direto mesmo, por conta do tempo, né? Então, se eu escrevesse à mão, talvez eu ia ficar mais tempo até eu pegar e passar limpo. Mas eu aconselho muito que você escreva assim na folha, no caderno, porque ali parece que é um negócio diferente. Além de você reter muito mais na sua memória, né? Porque você está escrevendo, olhando e lembrando. Então, são vários processos que você executa ao mesmo tempo. E é muito simples. E é você valorizar aquilo que está no momento para você, suando mais forte. Por isso que nós falamos, né? Dessa mensagem que arde inicialmente, daquilo que de fato está te incomodando, que está sendo como um espinho na carne ali naquele momento. Algo que você quer falar, mas talvez você não sabe como pôr no papel. A forma que você falar vai ser o que vai ser no papel. E aí é legal também da Janete, né? Que né, no dia que você estava tendo esse discernimento, né? De colocar mais alguma coisa ou tirar. Eu fiz uma aula que eu falei exatamente isso, depois ela veio e confirmou comigo, nossa, eu tava querendo tirar, querendo acrescentar, e eu falei, gente, vocês não tem que tirar mais nada, porque a mensagem que saiu é essa que vai. Né? Então, aí a gente coloca ela também nessa questão de incluir e excluir, né? O excluir, às vezes, talvez tem coisa que não vai fazer sentido naquele momento, então você pode excluir no sentido tirar, mas não excluir o conteúdo, que você pode utilizar depois para um outro livro, ou até mesmo para você lançar na rede social, algum conteúdo que você precisa criar. E o incluir, talvez, é porque no momento que você escreveu, faltou algum detalhe e que você só vai conseguir lembrar nessa pequena revisão que você faz após escrever. E isso, inclusive, eu utilizei no meu primeiro livro. E, inclusive, eu precisei pedir, né, informações para o meu esposo. Você lembra daquela data que aconteceu? Tem aquele pequeno detalhe, eu não consigo me recordar. Ou até mesmo falar de alguma data. É muito importante que você fale das datas. Olha, faz um ano, na data tal, no dia tal, porque a pessoa tem uma noção do tempo que você levou para resolver aquela situação. Então é bem bacana, porque quanto mais detalhes você coloca no seu livro, mais o leitor vai se interar com aquele assunto, mais o leitor vai entrar na sua história e entender você, e também vai querer escrever a história dele e ver que não é tão difícil, né? Porque às vezes a pessoa fala, é muito difícil escrever. Na verdade, a sua história só você sabe, né? Você sabe na íntegra. Então, às vezes você vai deixar para o outro escrever, ele vai mudar o sentido daquilo que você quer falar. Então, eu achei bem bacana esse da Janete, né? Porque, inclusive, o dela foi diferenciado, né? Eu comecei a ler, eu falei assim, eu preciso me encontrar na leitura. Ela estava fazendo algumas comparações. Eu sabia que ela estava falando dela ali, mas ela estava indo ali, né? Escrevendo com aqueles pequenos detalhes, até você encontrar e falar, olha aqui, né? De você ter o desafio de ser você. E eu achei muito legal a forma que você escreveu. E cada uma tem as suas peculiaridades, né? As suas características. Né? Por exemplo, a gente tinha um capítulo bem legal também, que falava sobre, né, uma autora também, que ela precisou sair no finalzinho, mas acredito que vai participar com a gente também, que falava sobre, era um sentido tipo poema, sabe? Então, por exemplo, às vezes você gosta de falar de poemas, escrever em formato de rimas, dá para colocar também, entende? Então, cada uma tem um jeitinho de escrever, e eu acho bem bacana, né? Eu gosto de escrever também bem simples, e gosto de fazer comparações, né?
colocar também memórias de algo que eu vivi. Eu gosto muito de relatar tempo, né? Para colocar você no tempo da minha escrita. Ah, aconteceu talvez. E o legal também, Janete, que no seu próximo livro, que você já está confeccionando, né? Você pode também fazer referências. Por exemplo, olha, no meu primeiro livro, que eu fiz em coautoria com 15 mulheres, lá eu falo sobre esse tema que você pode estar adquirindo. Adquirindo, acho que a palavra fica mais difícil, né? Mas lá você pode estar conferindo para completar o que eu estou falando aqui, porque você faz um gancho, né? Uma forma também da pessoa adquirir o livro e poder completar aquilo que você quis dizer na sua história. Então eu faço muito isso também. Ou também, se você perceber que a sua história vai ficar muito longa e você precisa diminuir, né? O que você pode fazer? É falar que isso vai para um próximo livro, né? Que eu faço no meu primeiro livro, eu faço muito isso. Acho que eu fiz umas 3 vezes. Ó, isso aqui caberia para um próximo livro. Porque daí você já encerra aquele ponto e começa um segundo ponto que você, de fato, quer concluir aquilo que você começou lá no início. Então, eu não gosto muito de ter aquela mentalidade do começo, meio e fim, que o livro é seu, né? Você escreve a forma que você sentiu no seu coração. Então, essa é uma estrutura que talvez trave a gente aí na parte de escrever, né? Porque antes eu tinha muito isso, né? Na faculdade, principalmente, tinha uma professora excelente, inclusive ela estudou fora do país e tinha ali doutorados e mais doutorados, né? E ela era super simples para explicar. E ela falava assim, ó, no momento que eu estou falando com vocês, eu fiz uma estrutura na minha cabeça para eu poder falar. E eu achava aquilo tão legal, né? E eu ficava admirando, até falei, meu Deus, como que ela consegue, né? E ela falava super bem, então era bem bacana. Então o que acontece? Ela falava assim, início, ela não falava início, meio e fim, mas ela falava assim, você podia colocar uma conclusãozinha no final, não era conclusãozinha, né? Então eu achava bem legal. Então você pode colocar estatísticas, você pode colocar referências de livros, né? Inclusive esse nosso livro, ele não tá com muitas referências, né? Porque é um livro exclusivo, né? Então a gente não ficou citando outros autores, né? Mas isso não impede a gente de fazer isso, né? Inclusive algumas citaram a palavra, né? A Bíblia, alguns trechos bíblicos, então é muito legal. Então você pode fazer isso. O livro é seu, o capítulo é seu. Então, como você quer escrever, como que você quer ver esse seu capítulo é muito importante, que é a maneira que você enxerga o mundo, né? E a maneira que você entende as coisas. Então, é muito peculiar, é muito exclusivo. Então, talvez você fale assim, eu vou escrever hoje, mas depois eu fico mudando, aí isso vai procrastinando, né? Vai protelando ainda mais e isso nunca sai. Uma coisa que a gente dá dicas lá também nas aulas é para que você não se estenda muito no seu livro, para que ele não demore muito para sair também. Então você pode fazer aí um livro com capítulos de 3 páginas, né, 4, curto, porque daí quem vai ler depois vai ter aquela sensação de terminativa e vai querer ler o próximo capítulo. Consequentemente, ela vai ler o livro todo, né? Não significando também que ela tem que ler o livro todo, porque se ela ler um trecho do livro, ela já pode até dizer que já leu o livro. No nosso caso, você tem que ler todos, porque são 15 capítulos, são 15 histórias. E o mais interessante, Janete, que eu quero frisar, estava esquecendo, é que nós não combinamos os capítulos. Eu só lancei assim, ó, pessoal, vocês têm vários temas. Empreendedorismo, maternidade, mentalidade, né? Vocês podem também ter um tema livre. Então, não foi aquela coisa, né, como bitolada, né? Não, tem que ser esse tema, tem que estar em cima disso, porque a escrita é livre. A escrita é sua. Então você tem a liberdade de escrever, né? Em momento algum tem coisas ofensivas ali, né? São coisas realmente que estavam dentro de nós, que nos transformaram. Inclusive esse título, né? Mulheres Transformadas para Reinar, saiu logo no final do projeto. A gente não tinha esse capítulo, era o título, né? Do livro. E aí Deus foi ali trabalhando em nós mesmo esse processo. E eu falei, como assim? Nós estamos sendo transformadas escrevendo, né? Inclusive para você que está aqui participando com a gente ao vivo, que vai assistir depois essa live gravada, né, esse segundo dia do lançamento da nossa coautoria, você é convidado a participar do segundo projeto. No segundo projeto nós vamos falar do poder da escrita, ali não do poder da escrita, mas o que a escrita fez de transformação na nossa vida. A gente vai também revelar depois aí o título, né, desse livro, que a gente vai falar na próxima reunião no dia 2 de fevereiro. Então, se você quer participar, me chama no direct, e nós estamos ali colocando, né, várias pessoas que estão interessadas nesse grupo para a gente fazer essa reunião, esclarecer como que vai ser, contar também um pouco dessa experiência do primeiro projeto e falar de como foi, que agora vai ser melhor ainda, porque como a Andrea falou, a gente vai melhorando no processo,
a gente vai executando, né, muitas coisas novas também, uma aprende com a outra, né, a gente não descarta ideias, né, até inclusive a Patrícia está aqui assistindo a gente também, nos ajudou vários momentos, olha, eu tô dando uma dica aqui, mas é uma opinião, uma sugestão e tal, tudo é muito válido, porque às vezes a gente não está enxergando alguma coisa, né, e quando nós estamos trabalhando em unidade, em grupo, em equipe, uma ajuda a outra, uma consegue ser a visão da outra, né? Eu falo muito do olhar clínico, né? Você consegue ter aquele olhar clínico e ajudar de fato. Fica à vontade, Janete, para você complementar também aí, falar um pouquinho mais. Depois também pode passar para a Andréia também. Ah, e lembrando que as duas também são da área da beleza. Olha que interessante, hoje deu super certo, né? Que legal. Então, e aí dentro desse processo, como você falou, a gente pode usar citações, né? E foi muito legal porque conforme eu escrevia, vinha muito essa questão por trabalhar com a gestão emocional dentro da estética já. E eu sempre falo, né? Na maca é um divã, né? Ali existem muitas histórias de vida, né? Muitas coisas, nossa, muitas coisas que vão acrescentando, né? Na nossa vida. E uma delas que eu utilizo também é muito essa citação bíblica, né? Eu utilizo a analogia e a citação bíblica. E uma que eu amo dentro, né, do meu capítulo é exatamente isso, né? Que Deus, ele deu os 10 mandamentos e quando Jesus veio, ele resumiu esses 2 mandamentos em 2, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, o desafio de ser quem nós somos também segue muito esse princípio, porque a gente tende, principalmente quem tem o prestativo muito alto, ou mesmo o hiperrealizador, né, que a gente fala dentro dos sabotadores, a gente tende a cuidar mais do outro, cuidar das coisas do outro, ver as coisas realizadas e acaba não olhando para quem nós somos. Porque, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para nós, porque se eu não estiver de pé, se eu não estiver conectada comigo, como é que eu vou poder ajudar o outro, né? De forma intensa, se eu não consigo nem estar de pé, eu não posso dar aquilo que eu não tenho, né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se eu não consigo enxergar isso dentro de mim, se eu não consigo me encher de amor, de atenção, como que eu vou fazer isso com o outro? Então, é muito importante essa questão do autoconhecimento, que a gente precisa voltar esse olhar para a gente, porque muita gente fala assim, ah, mas aí eu vou começar a olhar para mim e vou me chamar de egoísta. Eu já escutei muito isso. E não é sobre isso, é sobre você olhar para você, não é você deixar de olhar para o outro, mas você olhar para você também. Porque eu não consigo, de verdade, ajudar o outro de forma genuína, porque é dessa forma que tem que ser. Quando você ajudar o outro, ser de forma sincera, ser genuína. Porque dessa forma você não vai cobrar do outro. Você fez o seu melhor e tá tudo bem, né? Porque Deus nos criou, né? E a gente oferece o nosso melhor para Ele. E se a gente não oferecer, Ele não vai deixar de nos amar. A gente só vai sair debaixo do favor dele, mas ele vai continuar nos amando, né? Então, que a gente sempre tenha esse olhar voltado para a gente. Então, isso foi o desafio também, né? Que a gente trabalha nesse capítulo. E diante disso, né? Eu falo que nasceu também, né? Dentro do meu Instagram, as lives do Desafio de Ser Você, né? Que conta sempre com uma convidada que está ali para contar um pouco da sua história, da sua experiência, de como ela se tornou a pessoa que ela é hoje, porque nós, através das nossas experiências, através daquilo que a gente trouxe de aprendizado, da dor, eu acho que a gente aprende mais na dor do que no amor, né? Então, daquelas coisas que a gente trouxe de aprendizado da dor, né, para hoje, que a gente pode levar adiante. Então, tudo isso me fez pensar o quanto que a gente pode dividir experiências. Então, esse quadro é assim, eu não preciso errar para mim aprender, eu posso aprender também e me inspirar na história do outro. Tanto que chama assim, histórias que inspiram, desafio de ser você. A minha história não é igual à sua, mas existem algumas situações que elas vão se encontrar, né? Então, se eu passei por um momento de dor e consegui superar, né? Por que que a outra pessoa que está assistindo, que está passando pelo momento da dor, acha que não consegue? Quando ela vê que alguém conseguiu, cria uma sementinha de esperança, né? Então, é isso que ela vem trazer. Então, diante disso, a gente foi construindo projetos, né? Participando de cursos, de mentorias, né? E a gente criou também, né, o nosso Jornada Renascer,
né? Que a gente é um grupo de transbordo, né? Que a gente tem o link, né? Lá na minha bio para estar participando desse grupo. Ele está aberto para quem queira participar. A gente tem desafios diários com 5 mulheres, são 5 mentoras que fazem parte deste grupo. E ali a gente, todos os dias, a gente traz pílulas, né? Cada uma dentro da sua respectiva área, convidando cada uma para a ação, principalmente desse encontro com quem nós somos. Então, assim, é desafiante também a gente se colocar em ação todos os dias, dentro do nosso propósito, que é olhar para quem nós somos. Então, o meu capítulo, eu falo que ele nasceu disso tudo, porque eu convidava mulheres para contar a história delas, mas eu precisava também contar a minha história, né? Então, esse capítulo, ele tem esse início, também com a minha história. Eu estou em todos os outros lá, que também vai virar um livro, né? O Desafio de Ser Você também vai virar livro. Então, já vai ser meu segundo livro, ó, já está no projeto já, Dani. Já está no projeto. Então, assim, é muito legal, porque a partir de algo que você dá o primeiro passo, também nasce outras coisas, né? Que Deus vai colocando no seu coração, que vai poder alcançar muito mais pessoas, ajudar muito mais pessoas. Porque não é só sobre nós, né? É sobre o quanto que você ajuda o outro. E aí, né, falando do nosso lançamento hoje, a Dani falou assim, né? Se vocês puderem, né, fazer uma surpresa, né, para quem estiver na live e comprar o nosso livro, né? Então, assim, quem estiver adquirindo o meu livro, que é o nosso livro, né, Mulheres Transformadas para Reinar, vai estar ganhando uma sessão, né, de clareza junto do método que eu tenho, que é da Mulher Magnífica, né? Então, todas as pessoas que adquirirem o livro, né, dentro do lançamento, hoje, durante essa semana, vai estar ganhando esse bônus. Então, é maravilhoso porque você vai conseguir ter clareza, né? 1 hora de sessão, e você também vai ter clareza do que é que está impedindo você, né? De ser realmente quem você nasceu para ser na sua essência. Então, a gente tem um primeiro passo dentro do método. Então, esse vai ser meu presente hoje, né? Durante essa semana de lançamento, para todas as pessoas que adquirirem o livro, que está maravilhoso, né, Dani? Que lindo, maravilhosa. Inclusive, é o que você foi falando, lembrei, né? Na sua imersão que vocês fizeram da Jornada Renascer, você falou sobre os sabotadores, né? Sim. Quão é importante a gente saber, né? Que existem sabotadores que, sim, querem nos travar, nos impedir de avançar, né? E muito legal você fazer todo esse detalhamento aí do seu capítulo. Quão importante a gente entender, buscar também entender a nossa inteligência emocional. Inclusive, nós recebemos a Patrícia, que agora maravilhosa, seja bem-vinda, nos ajudou muito aí durante toda a semana de pré-lançamento, ontem no lançamento, e ela também fala de inteligência emocional, né? E aí voltado para a maternidade, né? Então eu quero também que você fale um pouquinho aí, você vai ter a oportunidade de falar mais uma vez ainda aí, né? Porque você nos ajudou muito e seja muito bem-vinda aqui também. Hoje deu certo das 4 maravilhosas aqui, então até as pessoas que entram na live, Deus sabe, né? Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Então seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, parabéns, Janete. Até ontem, né, com o corre-corre aí, acabei que eu tinha esquecido de falar um trecho do meu livro que eu acho que vai agregar bastante com o que a Janete trouxe. Mas antes, deixa eu me apresentar, que tem gente diferente de ontem, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso, sobre as minhas 2 obras, né? Já sou escritora, A Marca do Renascimento, lançado lá em 2017, que retrata a história de superação do meu primogênito, hoje com 16 anos, e o segundo que eu lancei ano passado, Vencendo o Impossível, que continua essa história, mas traz em detalhes mais batalhas e emocionantes histórias de superação do meu pequeno Vicente. Para quem já me acompanha, conhece um pouquinho da história dos meus milagrinhos, sou mãe de 2 milagrinhos, e hoje eu digo que toda essa transformação que eu vivenciei, que está chegando aí ao 3º ano, que me fez buscar esse autoconhecimento, foi, né, um instrumento que Deus usou os meus filhos para que eu tivesse essa convicção de qual é a minha vocação, de qual é a minha missão como ser aqui na Terra. E até comentei na live de quarta-feira, estou fazendo uma série dos tipos dos pais, né? Já convido todos aqui presentes
para participarem nessa próxima semana. E é a importância, né? Por isso que eu trouxe o tema aí do meu capítulo, a urgência do transformar. E por que a gente fala que tem essa urgência? Porque hoje a gente vê uma sociedade doente, a gente vê jovens adoecendo, e não somente mentalmente, né, com a depressão, com os transtornos mentais, com o índice elevado de tentativas de suicídio, como também com as doenças físicas, que são, sim, desencadeadas através das debilidades emocionais. Então, essa urgência, desde lá, quando eu comecei a minha trajetória, eu falei, peraí, se todos nós, né, todos nós, você que está me ouvindo, você que talvez já passou por isso, ou ainda não tem a coragem, e depois o texto que eu vou ler aqui para você, talvez faça muito sentido para você levar para casa hoje essa reflexão. Todos nós carregamos dores causadas e que ficam geralmente no nosso inconsciente. Aquela velha frase que muitas vezes você diz, mas aquilo lá já ficou no passado, já não dou bola. Mas o seu cérebro ainda não entendeu isso. Por quê? Porque você não reconhece essa dor para contar para ele uma nova história, uma história de sucesso, para se libertar e se perdoar. Então é fantástico esse caminho. E desde lá, desde quando eu iniciei a minha transformação, que eu entendi que se grande maioria de nós traz isso da nossa infância e precisa, na vida adulta, tratar, curar, entender o que enfrenta e o que carrega, que em sua grande maioria não pertence a você, vamos começar no início. Vamos cuidar dessa base, vamos auxiliar aqueles que entregam, né, o maior tesouro da nossa vida, nossas primeiras informações, nossas primeiras experiências. E aí o meu projeto, o meu método Amar e Conectar, para quem não me acompanha ainda, para quem é novo aqui no perfil da Dani, vai lá, espia, patriciac.pedre, para que você possa também fazer parte e despertar para essa transformação. Eu sempre brinco, né? Eu quero um grande time de mães, de pais, de educadores dispostos a abraçar essa causa, de diminuir o conceito de uma educação negativa e trazer o positivo. Porque quando a gente aprende, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Diminui reclamar, diminui observar aquilo que está ruim na tua vida e passa a agradecer as pequenas conquistas do seu dia, eu tenho certeza que o seu amanhã será diferente. Que você vai alcançar muito mais aqueles objetivos que você, de repente, só deixou no papel. E que você, com certeza, tem uma linda história para como a gente, como cada uma de nós coautoras, transcrever e transformar num livro. Então, o meu capítulo trabalha muito esse conhecimento e quer levar para você esse desejo. Bora transformar. Bora fazer com que nós construímos, que nós possamos ser responsáveis por uma geração de jovens muito mais saudáveis, para que nós deixemos de legado filhos emocionalmente saudáveis. Porque assim, lá na vida adulta, talvez eles não precisem tantas terapias, tantos médicos, tantos medicamentos, porque eles vão crescer num ambiente seguro e o principal, para quem já me acompanha, né, vão ter a base sólida. Qual é essa base sólida? É o amor. Porque nós nascemos do amor divino. E como ser humano, é isso que nós precisamos, ser amados. Então, para não me estender muito, sou de Jaraguá do Sul, já mencionei ontem, acho que falei ontem, né? Santa Catarina, estamos longe aí, cada autora de um canto do mundo, mas é fantástico fazer parte desse projeto, conheci a Dani num grupo de escritores, né? Através disso nos conectamos, formou aí, como ela falou, um grande grupo de mulheres, onde eu já palestrei, né? Desde o ano passado venho palestrando, quero esse ano fazer muito treinamento, muito workshop e palestras, justamente para levar essa mensagem. E despertou sim também em mim o desejo de estender esse capítulo
e talvez transformar aí no meu terceiro livro, só de conteúdo, falando disso, porque é maravilhoso. E o pedacinho que eu falei, então, que eu não li ontem para vocês, vai casar com o que a Janete construiu e com o que eu trouxe até aqui agora. Para ir de encontro à descoberta, e para quem não conhece, a minha palestra se chama Qual é o seu porquê? Então, é uma descoberta. Você descobrir qual é a razão de você estar aqui hoje. O que você precisa realizar. Para ir de encontro a essa descoberta, é necessário realizar uma visita muito especial. Sim, e eu diria muito complexa. É preciso visitar a sua criança interior, a sua essência. Quem verdadeiramente você é e está aí, no mais profundo do seu ser. E, às vezes, está lá sufocada por dores, por traumas, pelos estímulos negativos que ao longo da sua vida você recebeu e inconscientemente tomou como verdade absoluta. Ou seja, carregamos por anos e anos aquilo que não é nosso, aquilo que não é seu e que inconscientemente seus pais transferiram para você. E é uma frase maravilhosa que eu sempre falo, né? Precisa acabar em nós. É essa transformação que acontece. Então, eu quero que os nossos capítulos, não apenas o meu, mas como disse a Janete, como disse a Andréa Coutinho, como muitas vezes já disse a Dani, né? Em vários programas que ela faz, que ela traz aqui na rede social. Nós precisamos nos abraçar e fazer com que isso chegue a muitas e muitas pessoas. Porque só assim a gente vai começar a ver um mundo melhor, pessoas melhores e principalmente pessoas emocionalmente saudáveis. Então, um beijo no coração. Assim como a Janete, eu também estou disposta. Você que adquirir o nosso livro, chama no direct. Eu estou com dúvida, quero saber mais sobre o capítulo, quero saber o que vai agregar na minha vida. Pode chamar a Andréia, a Janete, a Dani, temos outros que estiveram aqui ontem com a gente, né? As Vânias, a outra Dani. Então, fique à vontade, mas garanta o seu exemplar. Dê de presente para aquela pessoa que você ama muito e que você quer ver feliz. Eu tenho certeza que será um presente valioso. E de quebra, aproveita e garante seu bônus. Eu também vou dar para você o meu super e-book, contendo um resumo do que é o método Amar e Conectar. Então, clica lá no link, depois a gente vai postar aí para vocês e aproveita o preço da super semana de lançamento. Beijo no coração, manda pergunta que a gente está aqui para dar atenção para vocês com muito carinho. Obrigada, Dani, mais uma vez. Que lindo, maravilhosa. Tá vendo, gente? É muita transformação. Você viu ela contando ali, né? E ela tem os milagrinhos dela, gerou esses 2 livros. Agora tem 3, com certeza já vai caminhar próximo. E a gente não para, porque a escrita não permite que a gente fique parado. A escrita nos conduz. A escrita é, assim, um veículo onde nossa mensagem chega, né? Então, nós precisamos ser mães, né? Incansáveis aí, nessa luta, de fato, com as nossas mensagens. Enviar, transformar vidas e não parar. O movimento faz isso com a gente, ele nos lança, né? Porque o livro está sendo lançado. Não sabemos onde vai cair, mas aonde cair vai transformar vidas. E eu queria também, para a gente já ir finalizando, né? Hoje foi maravilhoso essa participação dessas 3 coautoras. O meu capítulo fala sobre exposição. Falei também alguns dias aí. E eu só deixo essa mensagem para você. Comece a se expor mais. E comece, então, se você está com dificuldades de aparecer, comece com a escrita. Porque na escrita você pode até se esconder. Mas uma hora alguém vai te achar. Porque a escrita nos revela. A escrita nos lança. A escrita faz com que a gente seja cada um de nós ali na nossa essência e mostre para o outro que nós somos reais. Nós existimos, somos únicos e Deus colocou uma mensagem diferente para cada um. Então, qual é a sua mensagem? Qual é a mensagem que você precisa expor nessa noite e enviar para aquela pessoa que está precisando como um medicamento, né? A nossa mensagem é uma pílula,
onde você envia, a pessoa toma a pílula e ela é restaurada nesse processo. Não vou dizer que você vai parar de tomar medicamentos, mas que você vai reduzir bastante, você vai. Porque a escrita, ela faz isso, ela promove cura, ela promove milagres, ela restaura. E o nosso título, ela transforma. Mulheres transformadas para reinar. Nós vivemos um processo durante todo um ano dentro de um grupo de mulheres, onde cada uma estava ali com as suas dificuldades ou obstáculos. Cada uma tinha ali, sim, de fato, uma mensagem. E fomos ali nos juntando ali, unindo, fazendo aquela unidade, colocando a nossa mensagem para funcionar. E hoje estamos aqui podendo dizer para você que transformamos isso num livro. Em um livro com várias e várias mensagens que você tem essa oportunidade hoje de estar adquirindo e levando o seu bônus aí. Então, se você estiver adquirindo também, eu vou estar oferecendo para você aí entre 30 a 1 hora de tempo para você extrair a sua mensagem. Eu vou esclarecer também, como a Janete falou, né? Tirar algumas dúvidas que você tem em respeito à escrita. E uma aula com você, eu tenho certeza que você já vai sentir, você vai ficar tipo uma chama viva. Você não vai aguentar ficar sem escrever. Então, hoje eu até recebi um testemunho, né, no WhatsApp de uma colega falando, olha, só de vou falar com você aqui na mensagem, um pequeno contato com você já consegui extrair aquilo que está dentro de mim e já estou escrevendo. Então, eu não vou parar. É assim, gente, nós estamos aqui, essa live foi uma segunda chamada, né, uma segunda chamada para que você perceba que a sua mensagem pode gerar vidas, transformar a sua vida e também da sua família. Talvez essa mensagem do nosso livro seja aquela mensagem que você está precisando. Talvez seja aquela última tacada que você precisa ir para restaurar o seu casamento, a sua família, a sua vida, né? O seu lar. Então, eu quero também que a Andréia também finalize para a gente aqui na sua mensagem final, para que a gente já vá encerrando também. Não esqueçam de também enviar perguntas no nosso direct, nos chamar. Temos aí também os grupos, né? A Janete falou do grupo dela também, você pode estar participando. Entra no link da bio, da Paty, da Andréia, todas nós temos algo para te oferecer. Estamos aqui para acolher você, essa é a nossa missão, né? De te ajudar, de fazer você resgatar aquilo que está dentro de você, que está adormecido, né? Todos nós podemos escrever. Então, já até coloco um desafio. Coloque lá na sua bio do Instagram que você já é um escritor e você já é uma escritora. Primeira coisa que você vai destravar na sua vida é colocar lá isso. Foi a primeira coisa que me destravou quando a Elisângela Freitas, na mentoria do PLD, né, junto com o Pablo Marçal, falou, coloca lá, escritor. No dia que eu coloquei essa palavra, eu percebi que a escrita começou ali a reinar dentro de mim e eu não consegui controlar mais, porque é incontrolável, né? Você não consegue parar de escrever mais. Então, cada dia que você for extrair uma mensagem, vai ser algo novo e vai te surpreender. Então, você sim é uma farmácia viva, cheia aí de soluções. Só precisa você tirar um tempinho para, como a Janete falou, o desafio de ser você. Você olhar para dentro e tirar aquilo que está dentro de você, que está até às vezes sendo uma espinha ali, né? Mas quando você começar a tirar, vai jorrar rios de água viva. Então, fica à vontade, Andréia, para você também encerrar para a gente com a sua mensagem final. Eu ouvindo a Patrícia falar sobre tire a sua. Falando sobre o trauma, né? Então, eu incentivo você que está aqui na live, tire a sua alma do trauma. O trauma, a alma, ela fica presa lá naquele lugar do trauma. E todas as vezes que você for tomar uma decisão importante, o seu subconsciente vai querer ir lá, consultar o trauma. Então, muitas das vezes, a pessoa está lá no trauma. E a escrita pode te arrancar de lá. Porque a escrita é uma maneira de quebrar essas algemas que te aprisionam lá atrás no passado, longe ou perto, né? Eu quis falar isso porque quando ela falava, me veio essa palavra, né? Às vezes a alma da pessoa está lá. Nós somos três, né? Corpo, alma e espírito. O espírito e o corpo estão sempre presentes. O espírito não pode nos abandonar. Mas a alma, ela passeia. E a alma fica lá no trauma, muitas das vezes impedindo você de acreditar que você é o seu livro. Você é a sua história. O Salmo, né, de 139 diz assim, eu sou um livro aberto para ti. Deus, ele já te deu a essência da sua história. Então, dentro de você tem uma história maravilhosa para que você possa transferir ela para o papel, assim hoje transferir, né,
para o online e transformar vidas, né? Então, gente, eu quero dizer que foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Como eu já disse para vocês também, eu sou, né, consteladora familiar cristã. A nossa metodologia é cristã. A constelação familiar cristã, ela é uma informação do passado e muitas das vezes ela vai detectar ali o trauma. E você que estiver adquirindo, né, a gente trabalha, o meu método de trabalhar é com os bonequinhos na água. Então, ali a gente coloca os bonequinhos na água e a gente faz o movimento da alma para que a gente descubra ali aonde a sua alma está presa, né? Aonde que a sua alma se prendeu em informações. Eu não digo maldições familiares, não. São informações familiares que estão te prendendo. Talvez uma informação de que alguém fez, a sua alma acredita que tem que fazer também. Então, quem adquirir hoje, né, o livro, nesse lançamento, vai estar ganhando essa sessão que é maravilhosa. Ela nos faz olhar. Aí eu te pergunto, o que você quer ver da sua vida, né? E eu vou estar, né, te oferecendo essa sessão de constelação familiar que também pode mudar a sua maneira de ver e te fazer entender aonde a sua alma está presa, aonde ela ficou presa. Tira ela de lá, não deixa ela sentadinha lá, escondidinha, não. Traga a sua alma, seja completo aqui, corpo, alma, espírito no presente, porque para a nossa vida caminhar para o futuro, nós temos que estar presente, corpo, alma e espírito. Se a gente ficar preso lá numa informação do passado, a gente não consegue tomar as decisões corretas hoje, para que a gente possa avançar, né, para o futuro. Então, obrigada, Dani, obrigada, Patrícia, obrigada... Não estou enxergando o nome, agora fugiu. Janete. Janete, é porque eu penso que é Vânia, a gente não está fazendo live com um monte de gente, né? Aí você não... E a mulher aqui já não enxerga direito, né? Obrigada a todos vocês. E eu sei, esse livro já é conhecido lá nos céus. Lá nos céus ele já é conhecido. Os anjos já falam sobre ele. E eu tenho certeza que ele vai ser um grande movimento de mudança de vida aqui também na Terra. E é uma nova maneira de escrever. Então, isso também vai despertar outras mulheres, né? Para que elas venham a escrever. Eu comecei falando, né? Não compare o seu primeiro capítulo com o 40º capítulo do outro. O seu capítulo é o seu capítulo, é a sua história, e é importante você, né, extrair isso de dentro de você. Então, te convido também a participar da próxima turma da Dani, para que esse projeto dela venha crescer. Aqui a gente está em unidade. Nós somos mulheres, mulheres reinantes. Nós, né, mulheres transformadas para reinar a nós mesmos, e reinar até os nossos sentimentos. Aqui nós estamos todas unidas em favor do crescimento uma das outras. Por isso que nasceu isso, porque não há competição, há unidade, há união. A competição faz um querer correr na frente. A unidade faz todos juntos andando. Porque o elo não deixa uma ficar para trás. Então, parabéns, Dani, parabéns, Patrícia, parabéns a todos vocês. E que avante, para frente, né? Para cima e para o alto, sempre, porque eu tenho certeza que Deus está nesse negócio. Obrigada. Que lindo, maravilhosa, é isso mesmo. Nós vamos encerrar essa live, vamos tirar nosso print também e deixamos novamente esse convite, esse chamado. Esteja adquirindo nosso livro, chame no nosso direct, se você tiver alguma dúvida, estamos lá para receber você. E esse é só o começo, né? É só um começo que a gente está aí embarcando nessa viagem da escrita e que a gente não vai... A única parada nossa é lá no reino. Daí lá a gente vai ver o tanto de livros que deixamos para trás para as pessoas que vão nos consultar depois para saber o que aquela pessoa carregava e que eu preciso aprender aqui nessa terra. Olha só que lindo, né? Então, gratidão, Janete, gratidão, Patrícia, Andréia, vocês sempre serão muito bem-vindas aqui. Inclusive, essas lives nós vamos fazer algumas aí ao decorrer das semanas também, vamos voltar a falar desse livro. Não podemos parar a nossa mensagem, como eu falei, a escrita é um movimento, é um veículo, né? Vamos voltar a fazer, trazer temas, inclusive próximos temas aí também, trazer essas metodologias que essas mulheres guardam com elas, porque as metodologias que a gente tem hoje, a gente vai também melhorando o processo, Deus vai nos revelando algumas coisas a mais, a gente vai aí
agregando, né? Então, tudo isso vai nos ajudar. Então, eu convido você a escrever a sua história. Não deixe mais a sua história dentro da gaveta. Não deixe mais a sua idade te impedir de você escrever o seu livro. Não deixe o seu bloqueio impedir a sua escrita, porque o seu bloqueio, sim, ele diz muito sobre você. Então, se você tem um bloqueio para se comunicar, com certeza você vai precisar se comunicar para destravar esse bloqueio. Então, é só o começo. Esse digital faz com que a gente impulsione a nossa mensagem. Então, vamos tirar o nosso print aqui, aproveitar que tem 10 pessoas aqui, vou desativar só um pouquinho os comentários, para a gente poder fechar essa noite, essa semana que, de fato, foi a primeira vez que eu fiz a semana inteira de lives. Foi um verdadeiro desafio, né? E de ser você, né, Janete? Foi um verdadeiro desafio. Até o Instagram deu umas travadas aqui, mas tudo faz parte do processo. Foi muito gostoso, muito bom. E foi leve, né? Não foi nada pesado. Estávamos aqui participando, trazendo mensagem, e é isso que nós estamos fazendo, né? Vamos tirar nosso print. Aqui. Deixa eu ver, agora foi. Tem hora que trava até na hora do print, mas dá tudo super certo. Conseguiram aí? Deu certo? Eu não consigo. Copie o seu. Tá, depois a gente. É isso, a gente posta lá. Então, inclusive você que participou aqui com a gente, posta depois os stories, coloca uma mensagem que você tirou daqui. Se algo tocou em você, a gente precisa saber, porque o feedback ajuda muito na comunicação. É fazer com que o outro entenda o que nós falamos, né? Então é muito importante. Então, gratidão, Janete, Patrícia, Andéia. Sejam sempre bem-vindos aqui nesse perfil também. E nós estamos aí, levando a nossa mensagem, e deixe esse convite para o próximo projeto. Eu estou aqui estruturando aí, mas talvez eu faça uma imersão no meio da semana para também ativar você aí para a escrita e trazer você para esse próximo projeto, tá bom? Então, fiquem atentos aí, porque tem coisas mais aí que estão vindo. E quando Deus dá a mensagem vem bastante. A gente precisa estar aí discernindo o que eu vou falar primeiro, porque tem muita coisa para rolar aqui ainda, tá bom? Então, gratidão a cada um de vocês. E também as outras coautoras que não puderam estar participando, que tiveram algum compromisso. Algumas estão, inclusive, de viagem, né? Mas vamos ter a oportunidade de trazer elas aqui. Então, se você também tiver curiosidade, tem toda a semana do pré-lançamento. Cada uma ali pode falar também a sua mensagem. Então, revisite aqui o nosso Instagram, né? Comece a seguir também a Andréia, a Janete, a Patrícia. Acompanhe o trabalho dessas mulheres para vocês entenderem um pouquinho, tá? Porque precisamos acompanhar pessoas, de fato, que trazem a mensagem que vai agregar valor à nossa vida. E aqui tem mensagens poderosas que vocês precisam acessar, tá bom? Então, fiquem com Deus. Amém. Gratidão a cada um que participou e você também que vai assistir ao vivo, tá? Amanhã, inclusive, essa live vai estrear no meu canal do YouTube, então eu convido você também a estar lá encaminhando para mais pessoas às 15 horas, tá bom? Então, fiquem com Deus aí. Um beijo forte no coração de cada uma. Deus abençoe sempre. Deus abençoe. E um abração aí de 40 segundos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.